Eu já era mocinha, mas por viver nesse conflito entre os estudos e... Bem, sei lá, eu não sei se eu conto, eu não sei se eu não conto, eu vou contar. Eu já era mocinha. Eu vivia num conflito dentro de mim, mas um conflito muito grande. Eu queria, na minha cabeça achava que eu deveria optar ou pela vida profissional de sucesso, a vida profissional bem-sucedida ou um casamento feliz. Era um conflito. Veja, Jeremias, muitos dos seus ouvintes podem achar uma tremenda de uma bobagem. Muitos de seus ouvintes podem dizer, que bobagem, que besteira, moça. Não era. Para mim, não. Eu, Cristiane, não era bobagem, não. Eu tinha que ser uma excelente advogada, já que eu havia me proposto a cursar a faculdade de Direito. Eu tinha que ser uma advogada excepcional. Eu não tinha que ser mais uma. Eu tinha que ser a advogada. Eu tinha que ser a mais procurada, a mais valorizada. Mas o casamento, por outro lado, iria me inibir muito. Me inibir porque, você sabe, o marido ia fazer cobranças, o marido ia colocar horários e depois também teria aquela história de filhos, porque o filho ia cobrar isso, o filho ia cobrar aquilo e eu teria que me dedicar como mãe. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, hein? Eu optei pela profissão. Jeremias, na vida que o teu ouvinte... Aliás, se eu estou te escrevendo, é porque eu confio no teu programa, eu confio nos teus ouvintes, eu confio na tua maneira de contar as histórias, eu te acompanho pelas mídias sociais e... Jeremias, na vida a gente tem que fazer opções. E essas opções, elas às vezes são difíceis e em todas as situações, ela sempre é solitária. Toda decisão que você toma na vida é solitária. Então eu mesmo contrariando a minha mãe e o meu pai, filha, ô Cristiane, deixa de bobagem, você pode ser advogada, mas também você pode casar. Não, ou é uma coisa ou é outra. E eu optei pela minha carreira. Jeremias, eu estudei no Largo do São Francisco. Você sabe que o Largo do São Francisco é a faculdade mais respeitada do Brasil e está entre as melhores do mundo. E eu me dedico. 10 sempre foi o meu melhor amigo. 10 a minha melhor nota. Não, a nota comum. Eu queria o 11, eu queria o 12, eu queria o 13, eu queria o 14, eu queria, mas não tinha 10, então eu nunca tirei nada menor do que 10. Enfim, durante os anos de faculdade, também não minto, muita gente me chamou de sapatão, hein? Cristiane, sei não. Você conhece essa história do não sei não? A Cristiane era muito dedicada aos estudos, a Cristiane era apaixonada pelo direito, abriu mão da vida amorosa para se dedicar ao amor pelos livros, pelos estudos. E eu queria, porque queria, seria uma advogada, mas uma advogada criminalista. Não, eu não queria prestar concurso, eu nunca quis, por exemplo, ser promotora, ser juíza, delegada, não.
Não, eu tive 1 milhão de propostas e quer saber, Gerê? Eu passaria. Mas não, eu queria ser advogada. E me formei. Advogada. Você sabe que é um caminho longo, né? Essa coisa entre o sair da faculdade até você fazer o teu nome. E como advogada criminalista, você sabe, dizem que o advogado criminalista é o que mais mente. O que eu discordo. Na realidade, o advogado criminalista tem que acreditar na verdade que é dita pelo seu cliente e por ela defender e por ela se doar. Então eu começo a ser procurada. Desculpe, eu participei de alguns casos que teve uma determinada repercussão aqui em São Paulo, mas prefiro não mencioná-los, né? Seria falta de ética da minha parte. Mas eu preciso te contar, deixa eu te contar, Gerê. Deixa eu te contar a peça que a vida me pregou. E a gente acha que está no controle da situação. Eu já estava formada há pelo menos uns 7 anos. Não, teve um paquera aqui, teve outro paquera ali. Teve coisas que aconteceram nesses 7 anos, não vou mentir, e até no período da faculdade. Mas eu não queria dividir a atenção, entenda bem. Cada louco com a sua mania, com a sua loucura. Se era loucura, não sei, mas eu havia me decidido. Sucesso profissional, mulher bem-sucedida, feminista, empoderada, mulher isso, mulher aquilo, teria que ser do meu jeito. Até que um dia, um homem muitíssimo bem vestido, muito bem vestido, bateu no meu escritório. Literalmente, o meu escritório, num prédio comercial, onde outros profissionais também estabeleciam-se ali. Esse homem muito bem vestido, quando eu digo muito bem vestido, ele estava com uma camisa branca, mas com abotoadura. Ele usava um blazer também muito bonito e uma gravata também. Um homem fino. Pois não, bom dia. Bom dia, senhora. Eu queria falar com a doutora Cristiane. Pois não, o senhor marcou hora? Não, me perdoe, na realidade eu vim por indicação de um amigo. Diga a ela que o Alípio me indicou. Alípio? Pois não, o senhor pode se assentar? O senhor está servido de um café, uma água, um suco? Uma água, por favor. A minha recepcionista, a minha secretária foi me dizer, falou, olha, tem um homem aí muito bem vestido, cheiroso. Diz que foi indicação e foi indicado pelo Alípio. Alípio? Deixa eu ver. Alípio, Jeremias, o meu melhor amigo na faculdade. Alípio também havia montado seu escritório, havia seguido no ramo do direito, mas na área trabalhista. Olha, se ele estava me recomendando, bom, eu vou atender. E aí eu recebi o tal homem. Antes de ouvir o que esse homem tinha para me dizer, eu me apaixonei. Antes de ouvir o que ele tinha para me contar, eu me apaixonei, porque eu conheço muita gente bonita. Já defendi muita gente nessa vida, mas igual o Geraldo, não. O Geraldo destoa de tudo que eu conheço. Geraldo bonito, Geraldo. Geraldo bonitão. Eu até dei um suspiro, embora sempre mantive aquela pose de advogada séria e inquestionável,
com toda a autoridade nos tribunais, no tribunal do júri. Ah, o quê? Eu enfrento qualquer juiz, mas não sabia como enfrentar ou encarar o Geraldo. E aí o Geraldo entrou no meu escritório, sentou. Aquela manhã, excepcionalmente naquela manhã, um cliente havia desmarcado. Então eu estava assim, com 2h30, mais ou menos, eu estava tranquila. Então eu recebi o Geraldo, era a indicação do Alípio, eu até liguei pro Alípio. Falei, Alípio, tem um senhor aqui assim. Ah, não, fui eu. Atenda, porque esse caso aí é para você. E ele veio me contar a sua história. Como é que era a história do Geraldo? O Geraldo estava sendo acusado. Veja, Jeremias, eu tenho que dizer algo aqui. Tem detalhes dessa história do Geraldo que eu não posso contar. Até porque, se contasse, seria leviano da minha parte. Né? Leviano e até um pouco que traidor, porque é um caso de justiça. Mas o Geraldo estava sendo acusado. E entenda uma coisa, e isso tem que ser muito bem compreendido, principalmente na área do direito. Uma coisa é você ser um suspeito. Uma coisa é alguém te acusar de alguma coisa. A outra coisa é você provar a acusação que está fazendo. Uma coisa é a pessoa dizer assim, Jeremias, fulano me roubou. Qualquer um pode falar. Fulano matou cicrano. Qualquer um prova. Você precisa provar. Aquilo que você fala, você precisa provar. Então o Geraldo me procura. Porque ele estava sendo suspeito de ter matado a própria mulher, acusação feita pela própria filha, e esta menina alegava que o Geraldo havia matado a própria esposa porque esta era diabética. Vê se você entende a história. Mas o diabetes tipo 1, diabetes violento, era uma mulher rica e ele daria a ela doses de açúcar em excesso e na realidade fazia uma troca de insulina por algo que ela não conseguia detectar o que era e apressou a morte da esposa, que ainda era muito jovem, 55 anos. Mais ou menos, eu não posso dizer mais que isso. E ele me procura. A advogada criminalista sou eu, doutora Cristiane. Eu ouvi, ele perguntou se eu pegaria o seu caso. Eu disse que sim. Não haveria problema, eu falei dos meus honorários, ele concordou plenamente. Naquele mesmo dia, ele já fez um adiantamento para mim e eu começo a investigar a história como advogado. Só que eu não conto com isso. Junto com a minha investigação, tudo, eu tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda. Ora, então o meu cliente está sendo acusado de ter matado a própria esposa por negligência, por não dar insulina, por dar muito açúcar. Ele apressou a morte dela. Era uma briga por herança, envolvia herança também, envolvia muito dinheiro. E a filha estava acusando. Não era o pai, era o padrasto dela, porque seria a segunda união, o segundo casamento da mulher, que é o Geraldo. Deu para você entender a briga em que eu me meto. Só que junto com a investigação que eu começo a fazer em defesa do meu cliente para defender os interesses dele, eu também me apaixono. Eu me apaixono, o que eu nunca senti na adolescência, na faculdade.
na vida profissional eu começo a sentir agora. Não, isso não é certo, não é ético me apaixonar pelo cliente, ter um caso com o cliente. Jeremias, um dia aconteceu um beijo, foi no meu escritório, eu fui me despedir do Geraldo e a essa altura do campeonato seria um processo longo, eu teria que batalhar muito para vencer, os argumentos da filha eram muito convincentes, o outro advogado era muito competente, respeitado, a família era rica. Eu tenho que mostrar o meu talento, eu tenho que mostrar que ele é inocente. Mas eu me apaixonei por ele. Eu me apaixonei por ele. Eu me apaixonei por ele. Apaixonei mesmo, apaixonei, paixão. Eu me apaixonei por ele. Me apaixonei a ponto de dizer, olha, quando tudo isso acabar e eu provar a tua inocência, nós vamos nos casar e seremos felizes. E eu sigo assim, tá? Eu tô seguindo assim, até que um dia eu recebo uma ligação. Veja bem. Uma coisa, Jeremias, muito comum no nosso mundo, tanto entre advogados, juízes e promotores, a gente troca muito o número do celular, porque você acaba sendo alvo de muita gente que você defende ou condena, ou enfim, é uma vida muito privada. Então eu me lembro que um dia tocou o telefone, um número, chamada desconhecida. Mas enfim, isso não significa muita coisa, eu teria poder para isso, mas a pessoa pode comprar um chip de celular na esquina, no nome de uma outra pessoa, te liga. Bom, o telefonema que eu recebi foi de uma voz muito sensata, de um homem de mais ou menos 50 anos, que disse apenas assim ao telefone: alô? Alô, pois não? É a doutora Cristiane? Sim, ela. Quem é? Não precisa saber quem é, apenas a senhora precisa saber o que eu sei. Eu só queria dizer uma coisa para a senhora. O Geraldo, ele é culpado, tá bom? O Geraldo, ele matou a esposa, sim. Se a senhora investigar, a senhora vai descobrir. O Geraldo, ele queria a grana da velha com quem ele estava e apressou a morte dela, sim. Um abraço. Tchau. Mas o que eu... Era um louco. Alguém que queria prejudicar, foi alguém. Até que a moça, a filha da mulher mandou ligar para tentar me assustar. Eu contei essa história que eu tô lhe contando, eu contei para minha mãe, e a minha mãe ficou com medo. Ficou com medo do Geraldo, ficou com medo dos meus sentimentos, porque pela primeira vez ela me viu sem razão, agindo totalmente pela emoção. Decido te escrever. Decido te escrever com essa angústia no meu peito. Estou trabalhando para um homem, estou defendendo um homem que julgo é inocente. Não matou a esposa, não apressou a morte da esposa. O mundo diz que sim, eu digo não. Me apaixonei por ele. E o Geraldo é um homem maravilhoso. Eu não sou nenhuma menina, eu não sou ingênua, eu não sou... Não, filha, mas você no quesito amor, paixão, você não é das mais experimentadas, você tem que concordar comigo.
Filha, quer um conselho de mãe? Diga, mãe. Abandona esse caso, filha. Esquece esse homem. Tanta gente boa nesse mundo. Mãe, mas a questão não é essa, mãe. A questão é que eu me apaixonei e eu já estou com quase 40 anos, mãe. Daqui a pouco também eu não tenho tempo de ter filhos, de construir família. As coisas não são tão simples assim. O amor bateu na minha porta, mãe. Jeremias Neto, eu, doutora Cristiane, sou quem escrevo o que eu faço.